muitos aqui estiveram presentes. Agradeço a todos os deputados que estiveram presentes. Eu acho que foi o início de pé direito. Desculpa a esquerda. Dois pés. Dois pés. Mas agradecer, acho que foi muito proveitoso. Hoje eu represento o Instituto Combustível Legal, em nome do Arnaldo Jardim, do Antônio Castilho e outros aqui presentes, senador. Cumprimento a todos aqui, já nomeados pelo nosso amigo deputado Jarbas Passarinho. Eu queria dizer, do Joaquim Passarinho, desculpa. Notícia nós vamos discutir. Queria agradecer a presença do senador Amaric, que está presente conosco, do deputado Arnaldo Jardim. Entraram com um pedido de waiver na mistura do biodiesel de 90 dias e criou uma celeuma muito grande, porque o que está acontecendo no biodiesel é o que aconteceu no metanol há um tempo atrás, é o que acontece com os bebedores contumazes, é o que acontece o tempo inteiro. Eles não fazem a mistura do biodiesel, vendem o diesel como se fosse biodiesel. Dávamos a decisão sobre alguns vetos que ainda remanesciam. E entre esses vetos, o veto 46, que trata exatamente da obrigatoriedade do modo de disputa fechado para licitações acima de R$1,5 milhão, conforme o material que Vossas Excelências e representantes de segmentos têm em mãos. O que nós estamos propondo? Maior sigilo nas propostas, mais qualidade na seleção, incentivo à participação de empresas qualificadas, previsibilidade para obras complexas, evitar as práticas temerárias, daqueles lances temerários do pregão aberto, do pregão eletrônico, onde, eu estou sabendo ali, eu vou reduzindo até chegar onde eu quero para depois abandonar a obra. Então é muito temerário o que hoje acontece no Brasil e o clamor da Abrema, da CEPIC, da CNI e de outras instituições que representam o setor produtivo brasileiro, é um clamor que é o nosso também, de aprimorar a legislação, de melhorar o ambiente de negócio do Brasil e dar mais segurança e previsibilidade. Eu não quero encerrar o tema, porque nós vamos ouvir também o nosso querido Arnaldo Jardim. E muitas delas, depois, no tempo, você não consegue recuperar aquele empreendimento, não consegue colocar aquela obra em pé. Então, acho que esse é um ponto importante e é um apelo que a gente traz para os senhores. Isso aqui, além de consumir recurso público, acaba com emprego, acaba com empresas, pela concorrência que o Paulo Afonso bem colocou aqui no seu formato. E o outro ponto, para não estender mais e encerrar, é essa questão do prazo de pagamento. O prazo, a empresa não receber, paralisa a obra, porque você tem um fluxo contínuo necessário de recurso para você dar sequência nesses empreendimentos. Então, esses dois vetos, eles são descabidos, são desnecessários, e o nosso apelo é para que os senhores nos apoiem nisso e nos ajudem a derrubá-los. Muito obrigado. Grande mansão, sendo que esse dinheiro não tem origem nisso, tá? O material vai ser compartilhado com todos vocês, vou falar o ponto principal de cada pilar, tá? Para passar. Tem mais polêmico, financiamento de sistema penitenciário. O que acontece, né? E quem chegou nisso conversando com os especialistas? Eu não tenho vagas no sistema penitenciário para todos os medicamentos feitos. Então, muitas vezes a gente acha criminoso, mudança de lei de imigração criminosa. Se eu olhar para o Congresso, é isso que eu vejo hoje. A gente não acha que seja o suficiente. Qual que é a boa notícia, né? Podem passar. A gente fez um compilado. Eu vou mudando para você. Tá bom. Quer fazer o documento? Quer que eu faça? Não, pode começar. Obrigado, Anderson, apresentar falando com ele de lubrificantes do Brasil, numa luta incansável, e mesmo assim o Fórum Nacional de Segurança publicou no finalzinho de fevereiro, um levantamento mostrando, através de um estudo que eles fizeram. A primeira, ela traz uma explicitação de que aquelas operações com títulos, pagamentos de dividendos, JCP e rendimentos financeiros não estão abrangidos pela tributação do IBS e da CBS. E no segundo momento, ela muda a lógica daquilo que foi aprovado na Lei Complementar 214 em relação aos fundos. Lembrando, o texto que foi vetado colocava os FIIs, os FIAGos, os fundos que, preenchidos alguns requisitos, não seriam contribuintes. O que a proposta do governo que foi encaminhada agora faz? Se preenchidos esses mesmos requisitos,
você vai ter uma não incidência nas operações com bens imóveis. Então ele tira da questão de não ser contribuinte, coloca como contribuinte, mas joga isso para dentro do regime específico de tributação com bens imóveis. Então, para a situação, para a análise que a gente tem feito, conversado com algumas pessoas já, isso está, de certa forma, abrangido. Mas é importante, como o deputado Arnaldo colocou, a gente aumentar o nível do debate para aprofundar mais e verificar se não ficou alguma operação específica de fora dessa, vamos colocar aí como uma não incidência específica. E qual que é a lógica, né? A gente entende que o veto do governo não se justifica juridicamente, só que a gente sabe que se o Congresso Nacional, se colocar esse item à votação, tem grandes chances de derrubá-lo, esse veto, só que o governo não se daria por vencido e também levaria essa discussão. Como cessão, locação, arrendamento, quando operações essas foram realizadas pelos fundos imobiliários e pelos FIAGROS, que tem também um capítulo ali, imóveis rurais, com relação a isso. Para as operações com fundos imobiliários, Num país que é acessível, né, e que ainda há uma expectativa de como é que vai se dar a interseção dessa reforma tributária, de fato, sobre as empresas, nós temos outro problema muito agravante hoje, que é o problema da violência. E esse, eu acho, inclusive, que é um problema prioritário no Brasil de hoje. Chegou na Casa Grande, ao ponto que nós chegamos. Isso é uma verdadeira destruição de uma nação. Nós estamos vendo a nossa nação sendo destruída e nós vamos ver, além da insolvência econômica, perdemos a licitação, ficamos lá em 20º lugar, 10º lugar, coisa e tal, e daí Castilho, tu entra preço inexequível, tu sabe que é preço inexequível, não podemos inibir, então, portanto, não pode pedir muita documentação, acervo técnico, porque inibe a concorrência, e agora nós vivemos o tempo de pregão eletrônico, o cara do Amapá vem disputar aqui, com todo respeito, vem disputar uma licitação em Santa Catarina, em Rio Grande do Sul, que não paga nem o voo dele. Não paga nem o voo dele, mas é eletrônico, então ele pode participar, ganhou, tenta dar um jeitinho, coisa e tal. Você entra na justiça, tem uma banca jurídica, tudo, mas nunca, eu até hoje, e atuo no ramo há bastante tempo, até hoje eu não vi uma empresa ser inabilitada por preço inexequível. E a justiça, então, coloca que nós temos que o Tribunal de Contas também, o Tribunal de Contas Estadual e o TCU, nós não podemos inibir a concorrência. Então eu acho que o grande gargalo está, e não deveria, e agradeço bastante se puder também acrescentar isso, trabalhar também no preço inexequível. O preço inexequível é outra coisa, né? E hoje nas licitações está acontecendo isso. Então eu só colocaria, né? Eu acho que nós precisamos de tolerância zero, né? Chamar o Juliano aí, uma tolerância zero às atividades ilegais que atuam, né? Atuam normalmente na sociedade e pior ainda, e nós mesmos aplaudimos, como é o caso do Carnaval, que é histórico e secular, né? Financiado pelo crime, pelo jogo ilegal, e todo mundo faz de conta que aquilo é normal. Eu acho que começa aí, nós tratar esses pequenos problemas, né? E daí nós vamos chegar num Brasil um pouco melhor e mais competitivo. Então, só faço esse apelo aí de incluir o preço inexequível nesse veto aí. Falar sobre o veto 46, né? São dois vetos, o 46 que o Amarito veio falar sobre esse, que é importante para nós, e outro não menos importante, muito importante, sobre os fundos de investimento, que depois o Arnaldo Jardim vai falar sobre isso. Senador, obrigado pela presença. Presidente Passarinho, eu agradecer sempre sua generosidade com os temas do Brasil e a nossa frente parlamentar do empreendedorismo. Cumprimentar todos os amigos, deputados presentes, senadores, representantes dos segmentos aqui, está nosso querido Pedro Maranhão, que representa a Brema, Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, tem aqui também Luiz Cidade, representando a CEPIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, e nosso querido Paulo Afonso, que representa a CNI. O tema é extremamente importante para o país. Uma febre que é hoje no crime organizado. O setor de combustível, onde a gente tem as principais distribuidoras de combustível do Brasil associadas a gente, o Grupo Ultra através da Ultracar,
a maior produtora de etanol de milho no Brasil, que é a Embasa, Raizen, Piranga, Vibra, Petrobras, todos esses, além de outros associados. A primeira, ela traz uma explicitação de que aquelas operações com títulos, pagamentos de dividendos, JCP e rendimentos financeiros não estão abrangidas pela tributação do IBS e da CBS. E no segundo momento, ela muda a lógica daquilo que foi aprovado na Lei Complementar 214 em relação aos fundos. Lembrando, o texto que foi vetado colocava os FIIs, os FIAGOS, os fundos que, preenchidos alguns requisitos, não seriam contribuintes. O que a proposta do governo que foi encaminhada agora faz? Se preenchidos esses mesmos requisitos, você vai ter uma não incidência nas operações com bens imóveis. Então ele tira da questão de não ser contribuinte, coloca como contribuinte, mas joga isso para dentro do regime específico de tributação com bens imóveis. Então, para a situação, para a análise que a gente tem feito, conversado com as pessoas já, isso está, de certa forma, abrangido. Mas é importante, como o deputado Arnaldo colocou, a gente aumentar o nível do debate para aprofundar mais e verificar se não ficou alguma operação específica de fora dessa, vamos colocar aí como uma não incidência específica. E qual que é a lógica, né? A gente entende que o veto do governo não se justifica juridicamente, só que a gente sabe que se o Congresso Nacional, se colocar esse item à votação, tem grandes chances de derrubá-lo, esse veto, só que o governo não se daria por vencido e também levaria essa discussão. Como cessão, locação, arrendamento, quando operações essas foram realizadas pelos fundos imobiliários e pelos FIAGOS, que tem também o capítulo ali, imóveis rurais, com relação a isso. Para as operações com fundos imobiliários, O projeto